Mal que agindo assim será vital para o seu coração. Pedro Mariano tá apaixonado e já tá entrando em ritmo de carnaval, né, Pedrão? A gente está de volta hoje falando aí sobre segurança do trabalho junto com a especialista Kelly Soares. Você que muitas vezes aí está trabalhando, mas com medo de que possa acontecer algum tipo de acidente. Você não está trabalhando tranquilo, está correndo algum risco. A gente está aqui para te orientar em relação à sua integridade física. Como é que ficam os seus direitos, né, Luquinha? Pois é, e o José Petroni de Pindamonhangaba fez uma pergunta interessante aqui, que serve até como alerta para vocês aí de casa. Eu quero muito que você comente isso com a gente, viu, Kelly? Diz que ele entrou, esse amigo dele entrou numa empresa, estava em experiência e não tinha sido registrado. O que aconteceu? Uma peça caiu no pé dele e não deram indenização. Então abandonaram totalmente o amigo dele, não conseguiu encostar nesse INSS, perdeu um pouco do movimento do pé, que está inchado, fica formigando, e falaram que ele não tem direito a nada. Como proceder e qual que é a importância do registro para uma pessoa que está em experiência? Já deveria estar no registrado. Eu acho. Sim. Mas ele não está no caso aqui, ele está falando aqui, né? A empresa, a fazer esse tipo de contratação, acaba se expondo, né, de uma maneira crítica, né? Foi um acidente grave, machucou, foi sequela, poderia ter sido uma fatalidade, né? A empresa tem que fazer o registro, mesmo no contrato de experiência, seja de 30, 45 dias, ela tem que fazer o registro, né? E ela tem sim que dar toda a assistência para o trabalhador, né? Desde o momento do acidente, o primeiro socorro, o que ele vai precisar depois, todo o trâmite de documentação, né? O registro do acidente, no caso a CAT, a empresa tem que tratar desse funcionário da mesma forma que ela trata o efetivo dele. Depois, né, se vai haver indenização, se não, aí depois que todo esse primeiro processo encerrar, aí sim vamos avaliar o que ficou, se realmente ficou sequela ou não. Aí entra a figura do médico do trabalho, que é importantíssimo, né, para poder fazer a caracterização, verificar se realmente isso é sequela ou não, né. E o Ministério do Trabalho para fiscalizar também essa empresa que está agindo ilegalmente, ela não está registrando um funcionário em experiência, né. Isso daí tem que ser visto também. Luquinha, temos mais uma ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É o André. Oi, André. Obrigada pela sua participação e confiança aqui no Falando Nisso. Fica à vontade, querido. Eu só queria saber o seguinte. Eu sofri um acidente de trabalho. Eu queria saber se eu tenho direito à indenização. E quando eu sofri o acidente, minha função era eletricista, porém eu não era registrado como eletricista. E como é que eu faço sobre isso? Você tinha outra função que não essa que você se acidentou? Não, minha função é o seguinte, eu sou eletricista. Sim. Mas eu era registrado como ajudante e só fazia serviço do profissional, não fazia. Aí, porém, eu sofri um acidente e o que eles fizeram comigo? Passaram eu para eletricista, porém eu nem coloquei na minha carteira ainda, não foi colocado. E eu queria saber se eu tenho direito sobre alguma indenização pelo acidente de trabalho que eu tive. Você está trabalhando hoje ou você está afastado? Eu estou afastado há 1 ano e 3 meses. Ok, então, vamos lá. Vamos lá. Essa questão do desvio da função, né? Você está registrado em uma função, exercendo outra, né? Isso também é complicado, porque você fica exposto a riscos que muitas das vezes não estão sendo controlados, né? A questão da indenização, aí vai depender do como foi esse acidente, se ficou sequela, que tipo de sequela, né? Não é algo assim, sofri acidente, é certo de que eu tenho uma indenização. Não. É um pouco mais delicada a situação. Precisa verificar como foi, isso foi investigado, foi registrado, né? Isso é um ponto importante. E o outro ponto ficou sequela, né? Esse afastamento realmente está relacionado à lesão ocasionada no acidente. E aí tudo isso, né, a pessoa, o trabalhador, né, que está acidentado consegue ter essas informações, né, consegue ter o contato com a própria empresa primeiro para saber se foi registrado esse acidente ou não, né? E quando ele voltar, tiver alta, voltar para o trabalho, aí sim ele pode verificar qual vai ser essa situação dele, né? Exatamente. E procurar também uma orientação aí da Ordem dos Advogados do Brasil, viu, meu querido? Porque aí você pega essa orientação também, as questões das leis, que muitas vezes são pequenininhas, mas importantes, aí é o seu direito, né? E a gente vai mostrar mais acidente, né, Luquinha? Pois é, dessa vez aí com uma panela de aço. Aliás, quando eu vi essa imagem, eu vi um susto mesmo. Né, Lu? Falta de segurança no equipamento. Vamos ver? Solta aí pra gente.
gente, Vinícius, enquanto a gente vai comentando. Vocês podem ver que essa é a panela de aço que está sendo puxada para cima, içada, né, Solange? Isso. Ela parece dar uma enganchada, não é isso? Ela na prende base em algum dela. lugar, de repente ela E aí, vira. eles estavam puxando, você vê, iam tirar dali, prendeu. Olha só, olha a Solange. explosão. E tinha gente por ali. Olha a explosão que provocou no local. Isso daí já é uma questão de equipamento que causou o defeito, provocando um acidente. Eu tenho certeza, você reparou que tinha um senhor subindo, Sim, né? Um trabalhador tinha gente subindo ali. ao lado. Com certeza, com essa explosão, no mínimo, ele se machucou e bastante. Tinha gente atrás também, no comecinho da imagem, que era muito longa, não dá para colocar tudo. Tinha gente passando por trás também. É muito sério isso, né? A falta do equipamento. A estrutura também tem que ter todo o cuidado e uma manutenção que tem que ser feita. Isso mesmo. Essa é uma área bem crítica, né? Ali dentro daquela panela é um material fundido, né? Um metal alto a temperatura. E por isso, com esse movimento rápido que acontece dessa panela é que causa a explosão. Né? Isso é devido à temperatura e o tipo de material, que é o metal. Né? Mas essas áreas precisam de equipamentos específicos, de demarcação de áreas. As pessoas que estão expostas nesse local usam roupas especiais, né? Nesse momento, né, esse tipo de ambiente, o procedimento e equipamentos com manutenção em dia, né, bem inspecionados, operando adequadamente, é que é importante. Por isso que a gente não pode deixar de denunciar. Né? É anônimo mesmo, ninguém vai saber se é você, se é o vizinho que está falando. Denuncia se a empresa estiver agindo de forma errada, Luquinha. Com certeza. Solange, vou falar com você que de repente quer dar uma virada agora em 2017 na sua carreira. Faculdades quer investir, legais, né? Porque precisa, né? Quer investir de repente num curso de engenharia. Olha que toque bacana que a ETEP em Taubaté tem sim uma oportunidade com um preço que realmente você precisa e pode pagar. Bora ver agora falando em carreiras com a ETEP. Hoje no quadro Falando sobre Carreiras, vou abordar um pouco o tema do mercado de trabalho e como o engenheiro está se preparando para enfrentar o mercado de trabalho. Atualmente a ETEP de Taubaté oferece cursos na área técnica, como engenharia e tecnólogo em mecatrônica, onde aborda bastante o conhecimento prático relacionado e interligado com a teoria. É uma das características que o mercado de trabalho exige bastante dos futuros profissionais. Eu diria até que a ETEP está nadando contra a maré e abrindo oportunidades futuras para os nossos alunos, pois com o mercado bastante recessivo como estamos vivenciando hoje, quem está se preparando dentro desse mercado que exige muita qualificação, vai estar preparado para aproveitar as oportunidades que vão surgir daqui a 4, 5 anos. O interessante da forma com que a ETEP ministra os cursos aqui em Taubaté é oferecendo aos alunos uma interação entre a vida prática, trazida pelos professores, com o conteúdo teórico que tem que ser abordado dentro da sala de aula. Então, um grande diferencial da ETEP é ter professores atuando no mercado de trabalho e trazendo informações e problemas do mercado de trabalho para dentro da sala de aula para ser discutido e ser abordado como se fosse um case, podendo dessa forma trazer uma bagagem adicional aos alunos que vierem estudar aqui na ETEP Taubaté. Da questão jurídica, professor. Olha que o que eu vou falar agora pode ser até um case para vocês aí da ETEP estudarem na engenharia, porque foi um susto. Esse teto de uma quadra desabou durante uma partida de floorball, que é tipo um hockey. De repente os jogadores se assustam, a gente vê que eles correm antes do teto desabar. 2 pessoas se machucaram nessa fuga e o ginásio tinha acabado de ser construído na República Tcheca, não sabe ainda o motivo. Tá aí um case pro pessoal da ETEP estudar engenharia, né? Olha só, tá Dá tudo faz dá uma pra faculdade. ver por fora aí realmente o susto que foi, né, Solange? Bom, a gente volta rapidinho, tá bom? Mas é claro que a gente vai pro break com carinho de vocês aí de casa, que a gente ama de paixão. Olha que lindo, Solange. A gente vai ver aqui, vou esperar o Vinícius colocar pra gente aqui, essa mamãe com o filhinho. Olha só que lindos. Beijo, Solange e Luquinhas. Amamos seu programa.